eu precisava pensar um caso de uso melhor, porque assim, tudo bem, eu entendi o exemplo, mas na vida real, não sei se isso daqui usaria muito. Por exemplo, esse daqui usaria muito mais. O input, com certeza, faz muito sentido, a validação de input, mas aquele ali eu achei muito engenharia. Esse aqui eu vou experimentar. Esse aqui eu vou experimentar com certeza. Esse foi fantástico do slide ali, de mudar o layout interno. Fantástico. Mas outros eu acho que poderia ter um caso de uso melhor. O que tá acontecendo aqui, né? A gente tá com o Yovad Ganbar. Nesse artigo, ele fala do CSS moderno para 2024, casos de uso para o REST. Quando eu vi pela primeira vez, eu falei, cara, agora a gente vai programar em CSS. Algumas coisas a gente vai programar em CSS. Porque o REST, ele tem uma sacada de ser meio que um if para programação. Então é mais ou menos assim, se você quer trabalhar, então imagina que você está numa caixinha, como a gente faz o CSS, a ideia da caixa é muito fácil de explicar. Você está na caixinha, dentro da caixinha você tem vários elementos. Se você quiser entender se um daqueles elementos, sei lá, ele está selecionado, você passou o mouse em cima dele, alguma coisa assim, e mudar alguma coisa daquele elemento, você pode mudar tudo acima dele. Né, tudo que está no filho mudando, você muda nos pais. O REST ele é classificado como um seletor CSS de nível 4 e foi implementado no Chrome 105 em diante. O Firefox foi o último a resistir, mas foi lançado no final de 2023. O que acontece? No CSS você tem proposições da comunidade, propostas, soluções que ainda vão ser implementadas e tem algumas fases para serem implementadas até que finalmente faça parte de toda a ideia, tá bom? Então quando ele fala que é um seletor de nível 4, fala muito desse processo dele estar sendo liberado. Então você vai perceber que alguns navegadores, como o Internet Explorer, oh meu Deus, que pena, não funcionam o REST. Só que a maioria deles agora já está funcionando. Então, fundamentos, para mostrar essa seção, usaremos o seguinte design. Aqui tem um design qualquer aqui. Então, temos uma imagem, um título, um conteúdo aqui. Então, você pode encontrar esse código inicial nesse link do CodePen. Então, se você quiser também codar junto. Engraçado. Aqui foi uma piadinha, né? Porque não está funcionando, não. Aí ele está falando que o pai ele tem um elemento específico. Um dos casos de uso mais fáceis é quando você deseja estilizar o elemento pai quando ele tem um determinado filho. Então, has do inglês tem. Seria mais ou menos isso. Então, dentro dessa caixa, tem tal coisa? Se tiver, pode mudar a caixa, pode mudar o ambiente ali ao redor. Então, seria mais ou menos isso. Aqui ele está dizendo se o header tem H2. Se o header tem H2, então eu quero que a cor do fundo do header seja dark gray. Então, é mais ou menos assim. Ó, encontrei um elemento lá dentro, pode mudar esse elemento aqui. Isso aqui, cara, só quem usa muito CSS sabe que a chegada disso aqui simplesmente muda o jogo de CSS. A gente consegue fazer muita coisa que antes a gente ia precisar de JavaScript. Muito bem, então aqui ele está falando, se a gente adiciona um H2 com subtitle, etc., a cor do fundo vai mudar. Aqui não está dinâmico para você ver, mas se você estiver colocando em código, a mão na massa, você vai perceber. Se você tirar o H2, o fundo não fica cinza. Se você colocar o H2, o fundo fica cinza. Ainda existe aquele not, quem não conhece também, já escreve aí se você conhece ou não conhece o not, que também era uma pseudo-class, que daí ela vai verificar se não tem alguma coisa, né? Não possui, não tem. Então no not você vai fazer o oposto. Se não tiver o H2, aí você vai aplicar alguma coisa. Então, ó, é uma condicional sem o JavaScript. É possível com o REST, então, você selecionar quase qualquer coisa em qualquer lugar, dependendo de uma condição. No exemplo a seguir, nós estamos até adicionando uma configuração sem JavaScript. Se o body ele tiver um input, e o input ele tem uma classe ali, que é o blur answer. Se ele tiver checked, aí eu vou pegar o answerzinho e vou colocar um filter blur. Ok. Isso é muito bom, cara. Já que uma dica para você, se você for fazer um artigo como esse, não apenas falar, porque falar, na minha cabeça está muito claro, mas escreve aí se na sua cabeça tá ficando claro, porque na minha tá super claro. Só que, pô, eu trabalho com isso há muito tempo. Quem tá começando agora, vai ler um artigo desse, cara, não vai conseguir imaginar o que tá acontecendo ali. O que faltou aqui? Faltou, além de imagens, faltou algo dinâmico para eu poder trabalhar. Por exemplo, ele tentou deixar um CodePen que não está funcionando. Então, se você for escrever artigo um dia, entenda e coloque ali de uma maneira que as pessoas consigam, de fato, entender não só por texto, mas elas consigam até, quem sabe, brincar ali. Isso mudaria muito se ele tivesse embedado
o CodePen em cada uma dessas partes. Outro caso de uso para o seletor de qualquer lugar poderia ser remover o logotipo de uma barra de navegação, caso o logotipo já apareça na seção da parte Hero. Remover. Aqui, por exemplo, já ficou confuso para eu entender, mas deixa eu ver no código. Ah, cara, saquei. Aqui você vai ter a logo aqui no header. Você tem a logo aqui, tá vendo aqui no cantinho? E no Hero, que é essa seção a gente chama de seção Hero. Nessa seção aqui, você também tem uma logo. Então o que ele tá vendo? Se a logo já está aqui, apaga aquela, some com aquela, não precisa aparecer aquela, deixa só essa daqui. Então aqui está um exemplo de código, e de fato, se ele observar que tem essa logo aqui, ele vai tirar a logo lá de cima. Eu acho que eu não faria isso num site. Não sei, eu acho que eu não faria isso não. Seletor de elemento anterior, isso é algo que não era possível antes do REST, que é o quê? Eu vou ter esse select before, o elemento 3, elemento 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou pegar todos que tenham um anterior select before anterior. E aí eu vou colocar uma cor diferente. Ou seja, eu vou pegar esse elemento 3 e antes dele, o elemento anterior a ele, eu vou colocar uma cor diferente. Esse aqui eu não... Isso aqui é uma engenharia, tá? Isso aqui eu não tinha pensado sobre isso, não. Há muitas coisas malucas que pode fazer com esse método, no entanto, uma que pode ser útil é destacar o rótulo de uma entrada inválida. Então, se você tem aqui um label, você tem um input, e aí você está falando assim, ó, se o label tiver dentro dele, se esse label, então, se você olhar o input, esse input aqui, ó, esse ID aqui, e ele estiver inválido, você vai pegar o elemento anterior a ele, que é o label, e vai aplicar uma borda de 1 pixel solid red. Acho que não precisaria disso, eu colocaria o input dentro do label. Eu faria dessa forma. E não precisaria do maisinho aqui, tá bom? E aí com essas 4 linhas de código a gente tem meio que uma validação das coisas. Porque se tiver inválido o que for colocado nesse campo, ele vai pegar essa partezinha aqui e vai marcar com vermelho. Ele vai colocar um vermelhinho. Show de bola. Ó, isso aqui que deveria ter no artigo do cara o tempo inteiro. Esse aqui é um gifzinho que ele fez e colocou aqui para você poder entender melhor. Vamos ver mais uma ideia aqui, que é a segmentação do layout. Digamos que usamos o HTML e CSS para criar apresentações de slides de acordo com o conteúdo do slide. Podemos mudar o layout do slide, por exemplo. Tá, então nós temos artigo. Isso aqui seriam slides, beleza? Beleza. Então nós temos um artigo com uma imagem, um só tem um H1, o outro tem 2 imagens. Então ele está falando que se tiver um H1, H2... então você vai fazer de uma certa forma. Ah, poxa vida. Ah, não, cara, esse aqui o cara tinha que ter o código para mostrar. Esse aqui eu gostei. Então, aqui tem um H1, ele tá bem no meio da tela. Aqui vai ter um H2 com uma imagem. Ele já mudou um pouquinho a apresentação, tá bom? E aqui tem outras imagens. Bem ruim a maneira de visualizar isso daqui. Eu tô tentando até mudar aqui, mas tá bem ruim a maneira de visualizar. Mas o que tá acontecendo é... conforme o que tem de elementos dentro, ele está mudando o layout, porque aqui o layout está com texto no meio, aqui está com H2 em cima e a imagem embaixo, e aqui tem 2 imagens. Tá faltando o H2 aqui, que ele está sobrepondo. Você está vendo que está bem ruim o CSS aqui, né? Porque tá o título ali embaixo. É que ele está sobrepondo, não está um CSS bonito. Mas é como assim, cada uma dessas seções, elas estão mudando o seu comportamento interno por causa dos conteúdos que existem aqui dentro. E aí que foi que ele fez com o REST. Então ele observa conteúdos dentro, e muda o layout de dentro. Observa, muda. Genial. Esse aqui eu não tinha pensado. Estilize meus irmãos, mas não eu. Se você quiser estilizar os irmãos e não o cara, deixa eu ver. Card list. Tem card hover, ou seja, quando eu fizer hover... Ah, foi mais ou menos um exemplo desse que eu criei um vídeo uma vez. Que é o seguinte, ó. Perceba. Se eu tô passando o mouse em cima, todos os outros estão recebendo estilização, mas ele não. Eu não sei se você conseguiu perceber que quem está sendo estilizado são todos os laterais, todos os irmãos. O cara, ele mantém a mesma estilização inicial, ó. A inicial tá todo mundo igual. Tudo igual. Passei o mouse em cima dele, ele manteve a estilização, mas todos os outros receberam opacity 0.4 e scale 0.9. E eu bem lembro que o vídeo que eu criei foi isso. Ah, pô, galera, lembrei onde eu criei o vídeo. Foi no TikTok.
aspas. Agora vem a grande sacada. A gente vai usar o res do CSS e alguns browsers funcionam, outros não, e tá tudo bem. O res é assim, se tiver uma image hover lá dentro, então eu vou pegar as imagens que não tiver hover e vou aplicar uma escala de 0.9 e vou aplicar uma opacidade de 0.7. Ou seja, a escala vai mudar e a opacidade vai mudar e essa transição vai acontecer para as imagens que não estão em hover. Se liga, a que tiver em hover vai ficar normal e as que não estão vão receber a transição. Na moralzinha, programar é animal e me segue para mais dicas. Existe uma consulta de quantidade. Estilo, caso o pai tenha X filhos, podemos estilizá-lo de forma diferente. Por exemplo, vamos ver isso daqui. Se o cara tem 3N, 3+, aí eu vou colocar essas daqui. Inclusive, ele já está usando uma outra opção do CSS que a gente pode falar em outro momento, que é bem legal também. Então vamos lá. O que ele está vendo aqui? Card 3, res 1, 2, 3. N child 3N. E aí eu vou aplicar o grid, um FR, place, vou pegar o último filho e modificar o último filho. Ok, achei bem... Eu precisava pensar um caso de uso melhor, porque assim, tudo bem, eu entendi o exemplo, mas na vida real, não sei se isso daqui usaria muito. Por exemplo, esse daqui usaria muito mais. O input, com certeza, faz muito sentido, a validação de input, mas aquele ali eu achei muito engenharia. Esse aqui eu vou experimentar. Esse aqui eu vou experimentar com certeza. Esse foi fantástico do slide ali, de mudar o layout interno. Fantástico. Mas outros eu acho que poderia ter um caso de uso melhor. Corresponder a atributos em seletores. Digamos que você tenha um ponto PNG de imagem com fundo transparente e você pode encontrá-lo e adicionar uma cor de fundo como essa. Então aqui ele está falando se o display tem o PNG lá dentro, eu vou pegar a imagem e eu vou trabalhar nessa imagem, modificando essa imagem. Modificando de que maneira? Deixa eu só ver. Aí mais um que não está funcionando. Meu Deus, por favor, revisa esse post aqui. Por favor, cara. As imagens não funcionam, tem link que não funciona. Mas vamos lá, a conclusão é, no grande esquema de desenvolvimento web, a introdução do res, essa pseudo-class, ela deixou pra gente agora possibilidades pra gente poder, revolucionário, igual ele falou aqui, pra gente poder trabalhar de diversas formas. Algumas do que ele mostrou aqui faz sentido, outras não faz o mínimo sentido, foi só pra preencher uma linguiça e, cara, faltou só ter uma maneira mais fácil de entender tudo que ele tá falando, e aí seria o post nota 10. A nota que eu dou pra esse post, eu dou uma nota 6, passa de ano, parabéns pelo esforço, parabéns por construir, mas pra você chegar no 10 vai faltar um trabalhinho aqui, porque faltou bastante coisa aqui. Eu acho que esse conteúdo, quase certeza que esse conteúdo trouxe e agregou conhecimento pra você. Já escreve aí se agregou ou não. Acho que sim. Foi um bom conteúdo, sim. Beleza? Valeu. Vejo você no próximo.